Então aqui nós temos o problema de representar, o represente, pontos de máximo e mínimo global de uma função S em R, né? Esse S aqui pode ser qualquer conjunto, né? Com essa função f de x sujeita à restrição g de x menor ou igual a k. Aqui usualmente isso aqui pode ser um subconjunto aqui de Rn, né? Mas é a situação talvez mais usual. Então, para facilitar as definições, vamos então caracterizar, né, o conjunto A como sendo exatamente os elementos x que atendem g de x menor ou igual a k. Então, com essa definição, né, fica fácil agora fazermos a definição dos pontos de máximo e de mínimo. Então aqui o máximo, aqui o mínimo, eu estou representando aqui com essa estrelinha vermelha, aqui estrelinha azul. E aqui nós podemos dizer, essa notação aqui é usual, né? Quer dizer, o ponto de máximo seria exatamente o argumento, né, do máximo de f de x. E aqui embaixo a gente coloca eventualmente restrições sobre x, né? Então veja que x ele tem que ser um elemento de S e tem que ser também um elemento de A. Então aqui a gente diz, olha, esse máximo dessa função, mas para x's que estão na interseção de S com A, né? Quer dizer, ou seja, mais precisamente, né, aqui nós temos uma definição usando a notação de conjuntos, né? Então os pontos, né, o conjunto, né, dos pontos de máximo, podemos ter eventualmente mais de um. Vamos ver até situações que podem ocorrer aqui no final aqui da apresentação. Então seria para os x's que são elementos da interseção de S com A, eu quero achar esses x's de tal forma que o valor desses x's tem que ser maior que o valor de f de z para qualquer z nessa interseção de A, de S com A. Né? Então, se isso ocorrer, nós vamos ter, então, podemos dizer que esse particular x ou x aqui são pontos de máximo. E da mesma forma, aqui eu definindo agora os pontos de mínimo global, né? Então aqui argumento que leva ao mínimo essa função aqui com a restrição do x estar nessa interseção, né, do S com A, como no caso anterior. Então, aqui, pontos de mínimo, o x, que é o elemento na interseção, de tal forma que, para todos, né, os z's aqui, que são elementos de S em interseção A, o f de x vai ser menor do que esses z's. Né? Então, todos os x's que atenderem essa propriedade para todos os possíveis z's, eles são pontos de mínimo. Então, o que pode acontecer aqui com relação às soluções, né, desse problema aqui? Tem a ver exatamente com a definição ou com o resultado dessa operação, né, de conjuntos aqui. Então, o que pode acontecer é, um primeiro caso aqui, que aqui nesse sentido, essa notação aqui seria cardinalidade. Então, a cardinalidade desse conjunto, né, seja lá de máximos ou mínimos, se ela for 1, né, então temos a solução única, né, seja para máximo ou seja para mínimo. Se nós tivermos essa cardinalidade maior que 1, né, ou seja, mais de um ponto de máximo, mais de um ponto de mínimo condicionado aí, nós vamos ter soluções ótimas alternativas, ou seja lá, soluções máximas alternativas ou mínimas alternativas. O que pode acontecer também? Pode acontecer que não há nenhum ponto, né, a hora que a gente faz essa interseção aqui de x de S com A, de repente não sobra, não tem nenhum x que atende essa condição, então o resultado de repente é conjunto vazio. Então a gente vai dizer nesse caso que há a solução impossível, né? A solução impossível. Agora, pode ocorrer também que essa função, ela
essa interseção ela não é o vazio, ou seja, há pontos aqui de x que atendem, mas de repente você não consegue, mesmo assim, encontrar uma solução, né? Quer dizer, aqui é a típica situação de solução que a gente chama ilimitada, né? Então, por alguma razão, você não consegue, né? Você está, por exemplo, tentando achar o máximo de uma função, por exemplo, em que você tem uma restrição em que o g de x, por acaso g de x igual a x, né? O x ele pode ser maior que zero, né? E o próprio conjunto S aqui são os reais, né? E você está tentando maximizar essa função que seria, por exemplo, f de x igual a x. Então essa função ela pode ser, o x pode assumir, né, valores infinitos, aí a função vai ser infinita, ou seja, não tem como achar o máximo aí. Então a gente chama essa situação de solução ilimitada, que é exatamente esse caso. Você tem pontos, né, no domínio aí que podem ser aplicados na função, mas não tem ponto que atende tanto eventualmente do lado do máximo quanto também do lado do mínimo aí.